Fala, queridos alunos dos oitavos anos, tudo bem? Aqui é o professor Ederson e hoje vamos ver as dízimas periódicas e as frações geratrizes. Bom, dízimas periódicas. Nós já vimos no início do ano de que todo número que pode ser representado através de uma fração, através de uma razão, é chamado de número racional. As dízimas, elas podem ser dízimas finitas, dízimas infinitas. As dízimas infinitas, elas têm períodos, período simples e período composto, e são chamadas de dízimas periódicas. Então, acompanhe aqui. Temos a fração 9/20. Essa fração 9/20, podemos representar essa razão através de uma divisão de 9 dividido por 20, assim como você pode observar aqui nessa divisão já feita. Mas acompanhe aqui comigo. 9 não tem como dividir por 20, porque 9 é menor do que 20, então acrescentamos um zero e um zero no resultado. 0 com vírgula. 90 é o mesmo que está aqui. Bom, para simplificar o cálculo, eu posso eliminar zeros. A mesma quantidade de zeros do dividendo e a mesma quantidade de zeros no divisor. E aí a gente vai dividir 9 por 2, que dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 para chegar no 9 falta 1. Para eu continuar a divisão, acrescento um outro zero aqui. Não há necessidade de vírgula no quociente, porque já tem vírgula. 10 dividido por 5, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 para 10, resto 0. Bom, esse número que nós encontramos aqui é chamado de dízima finita. Dízima finita. Por que dízima finita? Porque a quantidade de algarismos após a vírgula, ela teve fim. Ok? Também chamada de decimal exato. Por que decimal exato? Decimal por conta do quociente, que tem vírgula, é um número decimal. Exato porque o resto da divisão foi zero. Então, a representação decimal de 9/20 é o 0,45. Assim como vimos aqui no exemplo já resolvido na parte teórica. Porém, vamos pegar o próximo exemplo. Os menos 7/11. Menos 7/11. O menos 7/11, na sua representação decimal, temos que dividir. E agora, no momento da divisão, não vamos levar em conta que a fração ela é negativa, ok? Então, vamos dividir 7 por 11. Perceba que 7 é menor que 11, então acrescentamos 0 e 0 com vírgula no quociente. Vai dar 6 vezes, porque 6 vezes 11 é 66. 66 para chegar no 70, faltam 4. Devemos continuar a divisão, acrescentamos um 0 e dividimos então 40 por 11, que vai dar 3. 3 vezes 11, 33. 33 para chegar no 40, faltam 7. E devemos continuar a divisão. Acrescenta outro 0, que vai dar 6. Novamente. Que 6 vezes 11 é 66. 66 para 70, faltam 4 e vamos continuar a divisão. 40 dividido por 11 dá 3. 3 vezes 11 é 33. 33 para 40, faltam 7. E eu vou parar por aqui,
para destacar o seguinte. Observe que nesse primeiro momento, do resto 70, já retornou aqui. E nesse outro momento do 40 aqui, ele retornou aqui. É claro que agora eu tenho que acrescentar um zero aqui. Perceba que nós vamos voltar aos 70, que vai dar 6, e que depois vai dar 3 novamente, e assim infinitamente. Observe que nós temos aqui uma dízima, então essa representação decimal ela é chamada de dízima infinita. Por que infinita? Porque os algarismos após a vírgula não têm fim. A gente sabe que sempre vai ser o 6, o 3, o 6, o 3 e assim por diante. O nome dessa dízima ela é chamada de dízima periódica. Ela é chamada de dízima periódica. E essa dízima periódica ela é chamada de dízima periódica composta. Sor, por que composta? Primeiro, o período ele é analisado após a vírgula. Então, após a vírgula, perceba que repete o 6 e o 3. 2 algarismos. Por isso, um período composto. Período composto por 2 algarismos. 2 algarismos. Nesse caso, 6 e 3. Tranquilo? Vamos para o próximo slide. Dizemos então que o menos 0,6363, o período é o grupo do 63, período composto, 2 algarismos, tá? Pode ser representado desse modo, com um traço em cima do período, para simplificar a escrita. Vamos observar a seguinte dízima periódica: 12,145145. Perceba que o período é 45, é o que repete após a vírgula, e tem esse número aqui que não repete. Ele é chamado de parte não periódica. Parte não periódica. Parte que não se repete. Parte não periódica. Então, destacado aqui, ó, em uma dízima periódica, a parte que fica à direita da vírgula e não compõe o período ou não existir. Pode ou não existir, né? Pode ou não existir. Então, nesse caso aqui, logo após a vírgula, já aconteceu o período. Então, não existiu um algarismo que veio logo à direita da vírgula. Agora, no 12,1454545 infinitamente, o que aconteceu? Pode existir, então existiu um 1 ali no caso, que é chamado de parte não periódica. Pense e responda. Observe as frações e, usando uma calculadora, transforme-as em números racionais na forma decimal. Pede para representar os números racionais na forma decimal, ou seja, 7 dividido por 9, igual 0,777 infinitamente. Observe aqui o último algarismo, aqui é 8 por causa de arredondamento. Por causa do arredondamento, então aqui virou 8, porque o período foi 7. Então arredondou aqui para o maior. Logo, aqui deu 0,77777 infinitamente, que a gente pode representar por 0,7 com traço em cima.
O próximo aqui, 13 dividido por 9. 13 dividido por 99, aliás. 13 dividido por 99. 0,13, 13, 13, 13, infinitamente. Então, 0,13 com a barrinha em cima. Uma primeira observação. Perceba que o período, que é o algarismo que repete após a vírgula, ele está em cima. E a quantidade de 9 que nós temos no denominador é a quantidade de algarismos formados pelo período. Então veja bem, olha aqui no 0,13, 13, 13, 13. O período é 13. Então 13 foi para cima. Como o período é formado por dois algarismos, serão 2 noves no denominador. Simples. Então aqui, 3 dividido por 9. 3 dividido por 9 igual 0,3333333. Observe novamente 0,33333 período. Período é o algarismo 3, que foi para a parte de cima da fração. E como o período é formado por um algarismo, um único 9 estará no denominador. Tranquilo. Agora o último. 211 dividido por 99 igual 2,13131313 2,131313 infinitamente. Vamos lá. Parte inteira é o que vem antes da vírgula e a parte decimal, que é o que vem depois da vírgula. A parte decimal contém o período da dízima periódica. Tranquilo? Podemos observar que 99 vezes 2, 2 vezes 9, 18, sobe 1, 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. Tranquilo? Bom, se nós tirarmos aqui do 211, tirarmos o 198, quanto que a gente vai ficar? Vamos emprestar aqui, vai ficar com 0, 8, 9, 10, 11, 3, vai emprestar daqui, vai virar 10, tira 9, 1, e o 0 à esquerda, que não serve para nada. Perceba então que o 2 é a parte inteira, sobrando então a representação do 13 por 99. Veja bem, a representação dessa fração eu posso representar na forma mista, porque essa fração aqui, se nós relembrarmos lá do sexto ano, é uma fração imprópria. O número de cima é maior que o número de baixo, então a gente pode representar toda a fração imprópria na forma mista, como 2 inteiros mais 13,99 avos. Perceba que esse 2 grande que eu exagerei aqui é a parte inteira no número decimal. E o período, a dízima periódica 13, que é o período que sempre fica em cima, né, repete 2 noves, porque o período é composto por dois algarismos diferentes. Então vamos seguir adiante. Quais os valores encontrados? Então, os valores encontrados já foram apontados aqui. 0,7777, 0,131313 infinitamente, 0,3333 infinitamente e o 2,3313131313 infinitamente. Quais dos números obtidos são dízimas periódicas? Todas. Todas as representações
são dízimas periódicas. Quais os períodos dela? O senhor já explicou aqui então. O período aqui é o período simples, porque só repete o 7. O período composto, porque repete 13, 13, 13 e o período tem mais de um algarismo. Repete o 3, 3, 3, 3, período simples. Repete 13, 13, 13, período composto. Tranquilo? No 3, observando os números na forma de fração e as dízimas periódicas, quais relações podemos identificar? A relação foi que, por exemplo, por exemplo, na fração 7 nonos, nós observamos que o número que está em cima é a repetição. É o período acrescentado de 0. 0, a parte inteira é 0, porque 7 é menor do que 9. Tranquilo? Bom, na fração 13/99, pelo fato do período ser composto por 2 algarismos, por isso tenho 99. Então é 0,1313 infinitamente. Essa é a relação que nós podemos identificar entre a representação decimal e a fração. A relação é: o período fica em cima na fração e a quantidade de noves que teremos no denominador é a mesma quantidade de algarismo que tem o período. Então aqui o período nessa primeira é um algarismo, tem um 9. O período nessa segunda fração, 2 algarismos, 2 noves. Tranquilo para essa relação? Agora aqui no próximo slide já vem 2 atividades que você deve responder em seu caderno. Os números racionais a seguir são chamados frações decimais. Escreva cada uma delas na forma decimal. O primeiro exercício, o item A, da forma que eu fizer para o A, você vai fazer até o L, o item L. Então, foi falado no enunciado que toda fração que tem denominador de base 10, 10, 100, 1000, 100 mil, 1 milhão, chamada de fração decimal. Então, 7 décimos é uma fração decimal. 427 centésimos é uma fração decimal. Por quê? Porque o denominador é de base 10. Bom, pede para fazer a representação decimal. Vamos fazer a representação decimal aqui, fazendo a divisão. 7 dividido por 10. Como 7 é menor do que 10, acrescenta 0 no dividendo e o 0 com vírgula no quociente. Posso eliminar as vírgulas para simplificar o cálculo. 7 dividido por 1 é 7. 7 vezes 1, 7. Para 7, nada. Então, a representação decimal é 0,7. A forma como eu leio essa fração decimal, 7 décimos, é a forma como eu leio o número decimal, 7 décimos, porque essa primeira casinha depois da vírgula é chamada de décimos. Então, 7 décimos. Poderíamos também ter trabalhado com a vírgula. O número que está em cima da fração, a vírgula está aqui. Como a gente vai ter que dividir por 10, o deslocamento da vírgula acontece para a esquerda. Então, fica 0,7. Somente vamos pegar, por exemplo, o L 1104 dividido por 1000. Trabalhando somente com o deslocamento da vírgula, sem efetuar a divisão. Então veja bem aqui, ó, o 1104, a vírgula encontra aqui, ó. A vírgula está na parte inteira. Eu posso encher de 0 aqui ou arrancar esses zeros todos, que eu não altero o número. Então, como
essa fração tem para o denominador o 1000, vai deslocar para a esquerda 3 casas. Aqui no exemplo anterior deslocou uma casa porque tinha um zero. Vamos fazer essa associação. No exemplo do L, 3 casas decimais. 1, 2, 3, a vírgula vem para cá. Então, 1,104, sem efetuar a divisão. No exercício 2, qual é a representação decimal de cada um dos seguintes números racionais? Pede para dividir. Uma sugestão: as frações que conseguirmos encontrar para o denominador números de base 10, 10, 100, 1000 e assim por diante, fica mais fácil a representação decimal. Já as frações que nós não conseguimos encontrar denominadores 10, 100, 1000 e assim por diante, aí nós efetuamos a divisão do número de cima pelo número de baixo. Vamos ver aqui o exemplo. O 2. O 2A, por exemplo. Perceba que temos uma fração, o denominador é 2. O denominador não é 10. Mas eu consigo sair do 2 e chegar no 10 para o denominador. Como? Multiplicando o 2 por 5. Ora, 2 vezes 5 dá 10. Se eu multipliquei os denominadores, aliás, se eu multipliquei o denominador por 5, por uma questão de proporcionalidade, para eu não alterar a fração, a razão, em cima eu também tenho que multiplicar por 5. Observe que essas duas frações, elas são frações equivalentes. Conceito lá do 6º ano, lá do 5º ano também. Então, essas duas frações, elas representam a mesma coisa, a mesma parte do inteiro. E aí, como nós fizemos no primeiro aqui, no exemplo do 0,7, o 5 tem a vírgula aqui. Como tem um zero no denominador, desloca para a esquerda uma única casa. Então, a representação decimal é 0,5. É claro, se eu for dividir R$1 para 2 pessoas, cada pessoa ficará com 50 centavos, que é a representação de 0,5. Tranquilo? Perceba que eu tive uma fração, eu consegui encontrar uma fração equivalente com denominador na base 10 e fiz a representação decimal. Tranquilo? Agora, observe vamos ver aqui, o L novamente. 25 sextos. Eu não tenho como sair do 6 e chegar num denominador de base 10, 100, 1000 e assim por diante. Não tem como. Então, vamos dividir o 25 por 6. 6, 12, 18, 24, 4 vezes. 4 vezes 6, 24. 24 para 25, 1. Como eu tenho que continuar a divisão para ter a representação decimal, eu tenho que acrescentar um zero que não existe mais aqui, não tem, e acrescentar a vírgula no quociente. 6. Volta aqui que está errado, jovem. Borrachinha. Não é 6, é 1, jacaré. Dez. Então dividindo 10 por 6 vai dar 1. 1 vezes 6, 6. Para 10, 4. Acrescenta outro zero. 6, 12, 18, 24, 24, 30, 36. 6 vezes 6, 36. 36 para 40, resta 4. Acrescento zero, perceba que formou 40 novamente. Ou seja, aqui temos
uma dízima periódica simples com um algarismo não periódico, que é o 1, e com a parte inteira 4, a representação decimal 4,1666 infinitamente. Tranquilo? Então, os demais itens fica para vocês resolverem no caderno e vamos para o próximo. O item 3. No item 3, vocês pegarão as representações decimais do exercício anterior e vão classificar como decimal exato quando o resto da divisão for zero e nós termos aí o número decimal como resultado da divisão e resto zero dessa divisão. E dízima periódica quando a divisão não tem fim. Tranquilo? Bom, o exercício 4. No exercício 4, o que é para você fazer? Para cada uma das dízimas periódicas a seguir, identifique o período. Só está querendo saber o período. Ok? Então, no item A, perceba que tem um algarismo aqui que é não periódico, porque ele não se repete mais, só tem ele e é logo após a vírgula. O período aqui, então, é o 2. No A, período é o 2. Tranquilo? Vamos ver aqui a F, por exemplo. No item F, depois da vírgula aparece 034. Depois aparece de novo 034. Então, período é o 034. Período composto no item F, período simples no item A. Então, B, C, D e E, vocês deverão fazer a mesma coisa. Bom, fração geratriz de dízimas periódicas simples. Fração geratriz. Eita, nós, cadê? Fração geratriz é a fração que gera a dízima periódica. Veja os casos a seguir. Primeiro, vamos encontrar a fração geratriz, ou seja, a fração que gera a dízima periódica 0,5555, ou seja, encontrar qual fração quando transformada num número racional, uma fração é um número racional, na forma decimal, gerando então aí a dízima periódica simples nesse caso. É claro que aqui no exemplo resolvido está utilizando o conceito de equação de primeiro grau que vocês tiveram contato ano passado no 7º ano. Porém, para esse primeiro exemplo, o 0,555 infinitamente, não há necessidade de resolvermos usando o conceito de equação do primeiro grau, que é o que está aqui no exemplo. Aqui está resolvendo por equação, por equações equivalentes, na verdade. Tá? Eu vou explicar dos dois modos. O primeiro modo, lembra? O número que repete sempre depois da vírgula é chamado de período. O período vai em cima da fração e a quantidade de noves que for o período. Quantidade de 9 do período. Então, olha só, se o período é simples e é o 5 vai para cima. Como o período tem um único algarismo, teremos um único 9. Tanto é que, se dividirmos aqui 5 por 9,
Dá para dividir 5 por 9? Não, porque 5 é menor que 9. Acrescenta 0 e 0 com vírgula no quociente, no resultado da divisão. Vai dar 5 vezes, porque 5 vezes 9 é 45. 45 para chegar no 50, faltam 5. Perceba que para a gente continuar a divisão, eu tenho que acrescentar o 0. Volta aqui, ó. Vai dar 5 de novo. 45. 5 vezes 9, 45. Para 50, 5. Acrescenta o 0 e retorna aqui no 50. Então, essa dízima, ela é uma dízima periódica simples. É uma dízima infinita. Agora, o outro modo, utilizando equação. Veja bem, vamos chamar então de x esse número decimal infinito, 0,555 infinitamente. Para resolvermos com a utilização de equações equivalentes, nós devemos eliminar o período. Lembra? Período é o que vem depois da vírgula. Para isso, eu vou ter que trabalhar com equivalência entre os dois lados. Equivalência entre os dois lados. Por isso, vamos multiplicar por 10. Sor, por que por 10? Porque a vírgula vai ter que sair daqui e vir para cá. Se na divisão o deslocamento é para a esquerda, na multiplicação o deslocamento é para a direita. Então, não esqueça de multiplicar aqui esse 1 que tem na frente do x. 1 vezes 10 é 10x. Igual. O 0,55555 infinitamente vezes 10 vai ficar 5,555 infinitamente. Observe aqui que depois da vírgula os algarismos são idênticos, são os mesmos. Por isso, podemos então efetuar a subtração das duas equações. Então, 10 menos 1 vai dar 9, 9x. O 5,5555 menos o 0,5555, vocês concordam comigo quando eu tiro aqui, ó, 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. Então, os zeros que virão após a vírgula, eu posso eliminar. Sobrou, então, 5 menos 0, que é 5. Aqui nessa igualdade, nessa equação de primeiro grau simples, o 9 que multiplica o x passa para o outro lado da equação, dividindo o 5. Logo, 5 nonos é a geratriz. É a fração geratriz da dízima periódica simples 0,5555. No exemplo 2, dada a dízima periódica 3,27 infinitamente. Vamos resolver dos dois modos, usando a equação, como foi dada aqui, usando equação, e usando o que nós vimos lá no primeiro slide, pensa e responda. Primeiramente, o 27 aqui é o período. O período é formado por dois algarismos. Então, se o período é formado por dois algarismos, eu vou ter que deixar no denominador 2 noves, por conta de dois algarismos diferentes, porque essa dízima periódica ela é composta. Sor, tem a parte inteira, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiro, representar essa dízima periódica que tem parte inteira
na sua forma mista e depois transformando assim numa fração imprópria, ou seja, o número de cima maior que o número de baixo. Então, se eu tirar o 3 desse número decimal, dessa dízima periódica composta, tirando o 3, ficamos com 0,27 infinitamente. Então, esse 3 que eu tirei da parte inteira é esse 3 aqui na representação mista. Agora, esse número, essa dízima periódica composta, como eu disse anteriormente, o período fica em cima e a quantidade de noves embaixo. Quantidade de noves que determinamos aqui no início. Logo temos a forma mista 3 inteiros e 27,99. Porém, a forma mista aqui não é a fração geratriz. O que a gente tem que fazer? Transformar em fração. Multiplica então 99 vezes 3. 3 vezes 9, 27. Sobem 2, 27, 28, 29. Temos então aí o 297, que a gente tem que depois somar 27. Vamos somar o 27 aqui. 7 com 7, 14. Sobe 1. 10. 9 mais 1, 10. 10 com 2, 12. Sobe 1. 2 mais 1, 3. 324, do mesmo modo que foi encontrado aqui. Então, em cima fica o 324 sobre 99. Bom, podemos simplificar essa fração. A fração geratriz ela também tem que estar na sua forma irredutível. Aqui não está na forma irredutível. Então, temos que reduzir os termos. Temos que simplificar os termos. Senhor, como é que eu simplifico os termos? Ora, você vai ter que encontrar um divisor, né? E ele tem que ser o maior possível e dividir numerador e denominador por esse divisor comum. Nesse caso, o que a gente pode observar aqui? 9 mais 9 dá 18. Estou usando o critério de divisibilidade. 9 mais 9, 18. 18 é o algarismo 1 e o algarismo 8. 8 mais 1, 9. Então, 99 é divisível por 9. Somamos aqui, ó. 3, 5. 5 com 4, 9. 9 tem na tabuada do 9. Logo, vamos simplificar os dois números por 9. 324 dividido por 9. 3. 9 vezes 3 vai dar 27. 27 para chegar no 32. 5. Cai o 4 aqui. 6. 6 vezes 9, 54. 54 para 54, nada. 36 sobre 99 dividido por 9 dá 11. Encontramos assim, então, a fração geratriz. E perceba que a gente não usou a equação. Não usamos equação do primeiro grau, como foi sugerido aqui no exemplo. Agora, vamos então resolver por equação. Observe que a gente pode chamar o número decimal, né, a dízima, de... Esse símbolo aqui está errado, ele é igual, tá? 3,27, assim infinitamente. Vamos chamar de qualquer letra, qualquer variável. Aqui está y, mas poderia ser x novamente, sem problema nenhum. Tá? Mas vamos usar o y mesmo, que é o que está seguindo aqui na parte teórica. O que eu disse no exemplo anterior?
que a gente tem que multiplicar os dois lados e temos que encontrar período no número novo. Tá? Perceba que se eu multiplico por 10, a vírgula vem entre 2 e 7. Eu não tenho o mesmo período. Então, nesse segundo caso, nós temos que multiplicar por 100. Sor, por que por 100? Porque a vírgula tem que vir aqui entre 7 e 2 para que o novo número encontrado tenha o mesmo período. Então, aqui na frente do y nós temos o 1. 1 vezes 100 é 100y. E quando nós multiplicamos aí o 3,27, 27, 27 infinitamente, nós ficamos com 327,27, 27 infinitamente. Agora, perceba que nas duas equações, os dois períodos eles são idênticos. Com isso, podemos subtrair as equações. Períodos iguais, simplifica, vai dar 0. E 327 menos 3 resulta em 324. 100y menos 1 vai dar 99y. Perceba que é essa sentença aqui. Ó. Essa sentença aqui. 99 que multiplica y de um lado, do outro lado 99 passa dividindo o número. 324. Com isso, temos que simplificar por 9, como nós já vimos aqui em cima. Simplificando então por 9 em cima e embaixo, encontramos assim 36 onzeavos, que é a fração geratriz. Nesse próximo slide tem aí o fluxograma, tá? Que é o passo a passo de você encontrar as frações geratrizes, tá? Mais um mapa mental, nada que você seguir o passo a passo que eu expliquei, você certamente vai conseguir resolver os exercícios. Agora vem as atividades. Responda às questões no caderno. Então, no exercício, na atividade 1, exercício 1, pede para você encontrar a fração geratriz de cada dízima periódica abaixo. Ora, se é número negativo, não tem problema. Proceda do mesmo jeito e acrescente o sinal de negativo no final, na fração geratriz. Tudo bem? Vou fazer a A. Vamos aqui para o item A. É uma dízima periódica simples, com parte inteira, menos 2,444 infinitamente. Bom, tem parte inteira. Se tem a parte inteira, vamos analisar o seguinte. Eu vou tirar o 2 daqui. Só vou ficar com a dízima periódica 0,444 infinitamente. E aí eu consigo encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica simples. Período simples, 4. 4 vai em cima. Quantidade de algarismos do período, na mesma quantidade de 9. Pronto. Então nós temos aqui 4 nonos. 2 inteiros e 4 nonos. 2 inteiros mais 4 nonos. Multiplica aqui, vai dar 18. O 18 soma com 4. 18 soma com 4. 18, 22. Então temos 22 nonos. Como essa dízima ela é uma dízima negativa, menos 22 nonos. Menos 22 nonos. Tanto é que se você dividir o menos 22 por 9, você vai encontrar a dízima periódica menos 2,4444 infinitamente. É negativo, né? Então, na F, 2,102 infinitamente. Vou tirar o 2 aqui. Vou ficar somente com 0,102.
102 infinitamente. Período composto. Composto por 3 algarismos. O período fica em cima e no denominador a quantidade de noves. 1 9, 2 noves, 3 noves. 999. Perceba que essa fração a gente pode simplificar. Por quê? Simplificar por 3. 2 mais 1, 3. Então 102 é divisível por 3. 9, 18, 27. 27 é divisível por 3. Então, vamos simplificar aqui por 3. 3 vezes 3, 9. 9 para 10, 1. 12, 4. 4 vezes 3, 12. Para 12, nada. Aqui, 333. 333. Tranquilo? Então, encontramos já a fração geratriz da dízima periódica composta 0,102, 102, 102. Agora temos a parte inteira. 2 inteiros e 34 sobre 333. Vamos multiplicar esse daqui. Multiplicando por 2. 666, que a gente tem que somar com 34. Soma com 34, que está em cima da fração. 10, sobe 1. 6, 7. 7 com 3, 10. Sobe 1. 7. Então, nós temos 700 sobre 333. Se você pegar aí a calculadora ou até mesmo fazer a divisão, dividindo então 700 por 333, encontramos aí 2 inteiros, né? 2,102, infinitamente. Encontramos aqui então para o item A a geratriz. E encontramos aqui para o item F a fração geratriz das duas dízimas periódicas. O exercício 2 da Universidade Federal Piauí. Marque a alternativa correta, a alternativa que convém, a alternativa que contém a resposta de 1,888 infinitamente mais a fração 1/9. Sugestão: eu não vou resolver, vou deixar para você resolver. Encontre a fração geratriz. Aí você terá a adição entre duas. Encontrando a fração geratriz, você vai ter uma adição entre duas frações. Uma dessas alternativas, ou a A, ou a B, ou a C, ou a D, ou a E, é a correta. O próximo tópico: fração geratriz de dízimas periódicas compostas. Assim como é possível determinar a fração geratriz das dízimas periódicas simples, também podemos determinar as frações geratrizes de dízimas periódicas compostas. Veja a seguir. Dada a dízima periódica composta, tem aí a dízima periódica composta, menos 5,6707070. Olha o 6 aqui, a parte não periódica. Devemos eliminar essa dízima. Vamos resolver então usando equação de primeiro grau. Vamos chamar então de x o 5,67070 infinitamente. Observe que a vírgula tem que vir aqui, ó, entre 6 e 7, para que o período fique composto pelos algarismos 7 e 0, 7 e 0 e assim por diante. Nesse caso, então, vamos multiplicar por 10. Multiplicando então o 1 que está aqui na frente do x por 10, vamos encontrar 10x e 56,70 infinitamente. Observe que o período 6
707070 não é o mesmo desse número aqui de cima. Então eu não posso subtrair as duas equações. Eu tenho que encontrar uma outra equação a partir da segunda, tá? Observe que nesse caso aqui, para que o número de cima fique com o mesmo período, a vírgula tem que deslocar para a direita duas casas. Duas casas, vamos multiplicar então essa segunda equação por 100. Observou aqui? Deslocamento de uma casa para a direita por 10, 0. Deslocamento da vírgula para a direita em duas casas, 2 zeros por 100 então. Então 10 vezes 100 dá 1000. 1000x. Multiplicando 56,70 infinitamente por 100, encontramos aí os 5.670,70 infinitamente. Agora sim, observe aqui que esse período e esse período aqui, eles são iguais. Então, nós podemos pegar essa última equação, 1000x, igual a 5.670,70 infinitamente, e vamos subtrair de 10x igual a 56,70 infinitamente. Quando nós subtrairmos aqui, ó, 1000 menos 10 dá 990x. 990x. Perceba que aqui o exercício está fazendo com sinal de negativo aqui, ó. Mas não há necessidade. Depois eu encontro a fração geratriz e depois acrescento o sinal de negativo, porque eu sei que a dízima periódica é uma dízima negativa. Subtraindo então 5.670,70 infinitamente por 56,70, observe que o período 70 aqui ele vai ser eliminado, vai dar zero. Eu não preciso colocar o zero depois da vírgula. Ok? Agora a gente vai subtrair. Subtrair então os 5.670 menos os 56. Nós encontramos então os 5.614. Esse 990 que multiplica x, ele passa para o outro lado da equação dividindo, usando operações inversas. A operação inversa da multiplicação é a divisão. 5.614. É claro que essa fração ela pode ser simplificada por 2. Por que por 2? Porque os dois números são pares. Então, simplificando em cima e embaixo por 2, encontramos x igual. Dividindo então o numerador 5.614 por 2, encontramos o 2.807. Dividindo o denominador 990 por 2, 495. Então, a fração geratriz é menos, porque a dízima periódica ela é negativa, 2.807 dividido por 495. Agora então vem as atividades do 1 ao 5. Temos aqui um exercício da Olimpíada Brasileira de Matemática, a Universidade Federal do Piauí, uma Universidade de Minas Gerais, e a alternativa, o A, o B, o C ou o D é a resposta correta, e uma questão da PUC do Rio de Janeiro, onde pede para representar através de uma fração, essa fração m sobre n é a fração geratriz. Será
que quando nós somarmos dois números, duas dízimas periódicas, será que eu encontro outra dízima periódica? Você vai ter que transformar essa dízima periódica na fração geratriz. E vai ter que transformar essa dízima periódica em outra fração geratriz. Com isso, o resultado vai ser o m sobre n, que o exercício pede. Aqui no exercício 4, você vai ter que analisar as alternativas e achar a correta. Transforma esse número, essa dízima periódica, em fração geratriz, em fração a sobre b, a fração geratriz. E aí você compara e analisa as alternativas A, B, C e D. Sabendo que 0,66666 vale, ou seja, é igual, é representada pela fração geratriz 2/3, qual das frações irredutíveis abaixo não tem fração abaixo? Você vai ter que encontrar a fração geratriz desse número. Qual é a geratriz? Qual é a geratriz de 1,566666? O exercício 2 da Olimpíada Brasileira de Matemática. Sabendo-se que 0,3333 infinitamente vale, é igual, tem para fração geratriz 1/3, 1 sobre 3. Qual é a fração irredutível equivalente a 0,133333? Então, aplique aí os seus conhecimentos para encontrar também as frações que gera cada uma das dízimas de A a D aqui também para o exercício 1. Um forte abraço e até a próxima aula.